Falar de informações direto da capital federal, o deputado Carlos Jordi, deputado federal Carlos Jordi, do PL, foi reconduzido à liderança da oposição depois de ser alvo de busca e apreensão na Operação Lesa Pátria. O nosso querido Igor Damasceno acompanha tudo direto de Brasília. Está aqui no nosso telão. Igor, boa noite para você. Qual foi a movimentação dessa cena política? Conta para a gente. Eu fiquei sabendo, inclusive, que ele chegou a dar uma coletiva à imprensa, falou que houve perseguição política. Qual foi o teor dessa discussão? Pois é, Alex. Boa noite a você, também a Rose, boa noite a todos que nos acompanham. O deputado federal Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, foi reconduzido mais uma vez à liderança da oposição na Câmara dos Deputados. O que se fala nos bastidores é que essa é uma resposta da oposição ao Poder Judiciário, principalmente ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, acusado pelos parlamentares da oposição de abuso de autoridade. Deixa só eu contextualizar essa história toda. Vocês sabem, nós falamos na semana passada, aqui no A Crítica Notícia, que Carlos Jordi foi alvo de mandados de busca e apreensão da Polícia Federal a mando de Alexandre de Moraes, na casa dele e também no gabinete no Congresso Nacional. Isso no âmbito da Operação Lesa Pátria. As investigações apontam que, supostamente, o deputado federal Carlos Jordi seria um dos autores intelectuais dos ataques antidemocráticos de 8 de janeiro. Na semana passada, os parlamentares da oposição acusaram Alexandre de Moraes de não respeitar as prerrogativas de deputado, de parlamentar de Carlos Jordi e que teria cometido excessos, abuso de autoridade nessa 24ª fase da Operação Lesa Pátria. Então, ele foi escolhido pela oposição hoje para continuar sendo a voz da oposição na Câmara dos Deputados, num tom da seguinte mensagem: a oposição, apesar dos mandados da semana passada, continua com Carlos Jordi, continua acreditando na versão dele. Nos bastidores já estava tudo certo que nessa nova legislatura o líder da oposição seria o deputado Felipe Barros, também do PL do Rio de Janeiro. Mas em resposta ao ministro Alexandre de Moraes, a oposição escolheu mais uma vez Carlos Jordi numa demonstração de apoio ao parlamentar. Como você bem adiantou, Alex, ele concedeu uma coletiva de imprensa na tarde de hoje na Câmara dos Deputados e mandou recados ao Poder Judiciário. Vamos ouvir. Cabe ao Judiciário o princípio da inércia, que é simplesmente julgar. E nós estamos vendo eles fazendo todo tipo de inquérito de ofício, com base no regimento interno que nem foi recepcionado na nossa Constituição de 85. Em 85 esse regimento. Não, o regimento é de 85. E a Constituição de 88 não recepcionou. Em que eles dizem que eles podem instaurar inquéritos caso haja ameaças, crimes contra ministros dentro do prédio do Supremo Tribunal Federal. E esses inquéritos estão se tornando ad eterno. Somente em ditaduras os líderes da oposição são perseguidos. Uma pesca probatória para encontrar qualquer coisa, para incriminar qualquer um de nós, para incriminar, sei lá, o Bolsonaro. E mais do que isso, para justificar que pessoas que não têm foro de prerrogativa de função, já que o princípio do juiz natural está sendo totalmente violado, pessoas comuns que deveriam ser julgadas pela justiça comum, estão sendo julgados pelos ministros do STF, que deveriam julgar só as pessoas que têm foro privilegiado. Nós vamos aqui fazer alguns direcionamentos a partir da próxima semana, mas não direcionamentos de vingança, de querer mais caos, mais tensionamento, mas que a gente possa resgatar as nossas prerrogativas parlamentares, a normalidade democrática do nosso país. Não dá mais para aguentar dessa forma, pessoal, não dá. Bom, eu lembro a vocês que no âmbito da Operação Lesa Pátria, Carlos Jordi é acusado de conversar com um foragido da justiça, um extremista que teria participado das invasões antidemocráticas do dia 8 de janeiro e que ele teria cometido um crime por saber onde esse foragido estava e nas atribuições de deputado federal não ter comunicado à polícia. Ele nega que seja um autor intelectual dos atos antidemocráticos e agora continua sendo a voz da oposição na Câmara e que vai entrar em embates políticos com o Poder Judiciário. Volto com vocês.
Pois é, Igor, a gente está vendo toda essa movimentação aí em Brasília por parte da oposição, que está completamente insatisfeita, né, com esse inquérito do STF e agora com Jordi entrando nessa investigação também, né? Vários líderes, inclusive, assinaram ali um documento quando saiu essa fase da Operação Lesa Pátria, em que ele passou a ser investigado, condenando a ação. Eles questionam, inclusive, o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes, que seria vítima e é também acusador e julgador em todo esse processo. E eles querem ir até os líderes, tanto da Câmara quanto do Senado, para que eles tomem alguma posição, porque eles dizem que o STF está invadindo uma área que é do Legislativo. Então, é um assunto que a gente vai ver render daqui para frente, lá na Câmara Federal, à medida que se aproxima a volta do recesso também, né? Que aí a gente vai ter uma movimentação muito maior em Brasília. Não tiro nenhum ponto do que você falou, Rosiane. E a gente continua com o Igor Damasceno. Estou vendo que você está em frente ao Ministério do Trabalho e Emprego e Previdência Social. E é lá nesse local que eles estão tentando montar um acordo sobre o trabalho de funcionários em feriados. Aquela polêmica, lembra? Pois é, o Igor também acompanha esse assunto. Já tem alguma proposta em análise, Igor? Já tem sim uma proposta em análise, inclusive essa proposta já conta com o apoio de sindicatos e também de empresários. Eles participaram hoje de uma reunião com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, para definir o que seria acordado. E então, Luiz Marinho já disse que essa nova portaria, com vigência imediata, vai entrar em vigor no dia 5 de fevereiro. O texto obriga os empresários a fecharem um acordo prévio com sindicatos em relação ao trabalho durante os feriados. Inicialmente tinha uma polêmica dizendo que os finais de semana também seriam incluídos, mas na verdade o texto trata somente dos feriados. Luiz Marinho disse que alguns setores considerados essenciais vão ser dispensados desse acordo prévio. Ele ainda está em processo de listagem para definir quais serviços são considerados essenciais e que serão dispensados desse acordo. No entanto, ele já adiantou que farmácias e postos de gasolina não vão precisar fechar acordo com sindicatos previamente. Eu lembro a vocês que essa nova portaria que vai entrar em vigor na primeira semana de fevereiro, ela altera as regras de uma outra portaria editada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro em 2021 e que dispensava todos os setores, todas as categorias desse acordo prévio com os sindicatos. Luiz Marinho editou uma outra portaria com regras parecidas em novembro do ano passado, mas ele foi duramente criticado pelos empresários porque não houve diálogo. E então o texto, naquela época, foi revogado dias depois. Nesse novo texto, nessa nova regra, Luiz Marinho disse que segue a legislação e que vai dar mais segurança jurídica aos empregadores e também aos trabalhadores. Ele disse que a outra portaria, editada por Jair Bolsonaro, não respeita a lei trabalhista, já que muitos trabalhadores estavam trabalhando durante os feriados e não recebiam folga ou salário dobrado, como manda a lei trabalhista. Vamos ouvir o que ele disse. E nasce dessa conversa uma mesa permanente da tripartite para discutir e enfrentar toda e qualquer equação eventual que surja daqui para frente. Reafirmar que a portaria ela vem resgatar o respeito à Lei 10.101, que estabelece que aos domingos o comércio está autorizado seu funcionamento. E, portanto, a portaria fala exclusivamente de feriados, revogando a portaria anterior, do governo anterior, porque a portaria do governo anterior, ela agredia o que estabelecia a lei. O que dizia a lei? Dizia que domingo funcionava e feriados teria que ter negociação. Então, nós estamos simplesmente retomando o processo de negociação conforme estabelece a Lei 10.101. Bom, lembrando que essa lei citada pelo ministro Luiz Marinho, ela faz com que haja um acordo prévio entre empregadores e também sindicatos, para que os sindicatos possam ter margem, possam checar se realmente os funcionários estão recebendo salário dobrado
ou folga para cada feriado trabalhado. Luiz Marinho disse que isso não vai atrapalhar a geração de empregos e que ele conta com o apoio não só dos empregadores, mas também dos sindicatos e também dos trabalhadores. Vamos ouvir o que disse o representante da Confederação Nacional do Comércio logo depois dessa reunião. Eu quero dizer que não só não gera desemprego o fato do trabalho em feriados, mas como gera mais empregos. Por quê? As empresas precisam ter um quadro maior para poder conceder as folgas necessárias. E uma das condições da lei no feriado é, se você trabalhou no feriado, você tem direito ou da dobra do valor pago ou de uma folga compensatória. E existe uma orientação jurisprudencial de que o descanso semanal remunerado tem que ser contido dentro dos 7 dias. Dentro de 7 dias você tem que ter o descanso. Então você precisa de um quadro maior. Agora, há algumas atividades que têm que ter tratamento diverso por conta da excepcionalidade de suas condições, e nós negociamos para o retorno da possibilidade das farmácias poderem atuar sem a autorização da convenção coletiva. Com mais. E existem outras, posto de gasolina, uma série de outras atividades. Bom, fica então a expectativa para a formulação dessa lista, definindo quais categorias vão precisar fazer acordo com os sindicatos e quais serão dispensados desse acordo. A gente já sabe que estão dispensados as farmácias e os postos de gasolina. Definindo quem entra e quem sai, quem fecha acordo ou não, então a portaria vai entrar em vigor no dia 5 de fevereiro. A gente vai seguir aguardando. E aí, gostou desse vídeo? Então, para ter mais acesso a esse conteúdo, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho de notificações e, claro, curtir essa publicação. A gente se vê no próximo vídeo.